Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Jesus, amém? Amém. Convido vocês a nós lermos no livro de Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Se você nunca leu Jonas, se você está com a Bíblia nova, às vezes não tão nova, né? Mas acontece da gente pegar nossa Bíblia, né, nesses livros pequenos do Antigo Testamento e perceber que a gente nunca abriu naquelas páginas, né? Elas estão até grudadinhas assim às vezes, né? Mas ache aí Jonas, se você quer achar na sua Bíblia, porque tem aqui, né? Mas não se preocupe que esse texto será o nosso companheiro dos próximos domingos. Então a gente vai se familiarizar aí com o livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, que a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Até o versículo 3. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado a Deus por esse culto que já em tantas diferentes formas falou o nosso coração. Obrigado pela palavra, obrigado pelo teu Espírito, a tua ministração. E queremos pedir que o Senhor, ao abrir da tua palavra, ao meditar nela, que o Senhor venha falar conosco. Assim como o Senhor falou com o seu profeta. Essa é a nossa oração. Que o teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O título que eu decidi dar a essa nossa meditação é Vocação Espiritual Sem Máscaras. Quero já confessar de antemão que eu fiquei assim em dúvida qual é o título que eu vou usar aqui. Pensei várias coisas, mas decidi deixar Vocação Espiritual Sem Máscaras, pelo menos por enquanto. Se eu mudar, vocês me perdoem por isso. Mas a ideia que eu pensei, e eu vou explicar isso para vocês, é falar de vocação espiritual sem romantismo. Isso é um outro título que eu pensei. Ou outro título que eu pensei, vocação espiritual nua e crua. E a ideia é essa, é a gente falar sobre esse tema sem maquiagem, da forma com que a Bíblia nos apresenta.
E o que eu quero sugerir para vocês é que o livro de Jonas é perfeito para a gente fazer isso. E o que nós temos aqui é vocação espiritual sem máscaras. Mas vamos lá. Como eu disse, eu quero caminhar com vocês lendo o livro de Jonas. Nós vamos gastar alguns domingos fazendo isso. E hoje eu nem vou entrar no texto propriamente dito. Eu quero introduzir, eu quero esquentar aqui com vocês os motores. Eu quero que a gente comece a pensar sobre o assunto, instigando a vocês a lerem esse livro, a formularem perguntas, a entrarem nessa proposta de entender vocação. Tá bom? Então, se eu não falar sobre o texto que nós lemos de Jonas, não se preocupe, porque nós ainda vamos entrar nele sim. O que é vocação? O que é vocação? Essa é a primeira pergunta aqui para a gente entender o assunto. Eu achei muito interessante porque eu encontrei uma definição de vocação que dizia exatamente aquilo que eu queria encontrar para os irmãos. Fui lá, fiz a pesquisa na internet, encontrei essa definição de vocação. Vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. E para terminar ali, por extensão, vocação é um talento, uma aptidão natural, um pendor, uma capacidade específica para executar algo que lhe dá prazer. Bom, essa definição eu acho que soa familiar para você, né? Vocação, quando a pessoa fala, eu tenho uma vocação para isso. A ideia aqui que se tem é que vocação significa levar jeito para coisa, para alguma coisa. Por exemplo, se eu encontro uma pessoa que é bastante comunicativa, eu vou dizer que aquela pessoa, ela leva jeito, de repente, para ser vendedor. Porque ela é comunicativa, ela sabe conversar, ela sabe convencer, ela sabe argumentar, então você tem vocação para ser vendedor. Posso dizer isso? Isso faz sentido, não faz? As vocações nesse sentido são as mais variadas. Por exemplo, tem gente, eu admiro, por exemplo, o piloto de corrida. Uma coisa bem diferente. Porque para a pessoa pilotar um carro de corrida de alta velocidade, ele tem que ter inteligência espacial, ele tem que ter habilidade, reflexos rápidos, ele tem que gostar de carro e gostar muito de velocidade. E eu falo que isso me traz uma admiração, porque é tudo o que eu não tenho. Eu acho legal, mas não daria para ser um piloto de corrida, porque eu não tenho isso que as pessoas chamariam de vocação, a velocidade, a ação rápida, enfim. Outra pessoa, por exemplo, aquela que gosta de cozinhar, gosta de servir, adora preparar um jantar, gosta de inventar coisas diferentes na cozinha, descobrir sabores, adora chamar gente para comer em casa. Aí, de repente, você diria, olha, você tem vocação para ser... Você poderia ser chefe de cozinha, por exemplo. Então, chefe, ter um restaurante, já pensou nisso?
Então nós associamos essa questão de vocação a aptidões, chamados que as pessoas têm, às vezes desejos. E é interessante que a gente aplica isso no contexto igreja, ministério, as coisas de Deus, a mesma lógica. Se eu vejo um irmãozinho ali, que é paciente, que é calmo, tal, tem paciência com criança, o que eu logo penso? Olha, você tem jeito para trabalhar no departamento infantil, porque você é paciente. De repente é exatamente o contrário, né? Tem aquela pessoa mais dura, disciplinada, fala com firmeza, que tem autoridade, fala, olha, você podia trabalhar no departamento de adolescentes, porque está precisando de alguém assim, firme, que chama, que comanda, que não perde o grupo. A gente faz esse tipo de associação. Se o irmão é mais estudioso, gosta de ler livros, gosta de estudar, olha, poderia dar aula na escola dominical. E aí vai. Aquele que é afinado, que gosta de cantar, que toca algum instrumento, ministério de louvor. Aquele indivíduo que é organizado, zeloso, gosta das coisas no lugar, gosta de arrumar as coisas, repara as coisas, o que está quebrado, diácono. Você vai ser um diácono. Aquele que tem liderança natural, as pessoas ouvem, seguem, se interessa por administração, quer ver as coisas feitas, prontas. Presbítero, você pode ser um... E a gente podia aqui falar de como nós associamos esse conceito de vocação com aptidões, tendências, palavras, né, usadas aqui, inclinação. Agora eu pergunto para vocês, será que vocação espiritual, vocação no sentido bíblico, é isso? Não é isso. Não é isso. Vocação espiritual, vocação no sentido bíblico, não é isso. A palavra vocação vem de uma palavra em latim vocare, que é o ato, aqui uma outra definição, ato ou efeito de chamar. Então assim, não que o que eu disse anteriormente não seja vocação, a sociedade entende isso como vocação. Está lá, é uma definição de dicionário que eu passei para vocês. Só que quando a gente traz um conceito bíblico e tenta entender vocação dentro do que a Bíblia e a espiritualidade nos chama vocação, é diferente. Vocação é chamado. É alguém que chama. Alguém que fala e alguém que ouve. E aí, eu tentei fazer aqui como a gente deu uma definição, eu não podia deixar faltar uma definição de vocação espiritual. Não está completa, mas é um ponto de partida. O que a gente poderia chamar de vocação espiritual? É o chamado de Deus que convoca o ser humano através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, para honrar, desfrutar e servir ao seu Criador e Redentor, sinalizando o seu reino. Ficou meio comprido, né? Mas era para eu não quis que faltasse elementos importantes. Mas, resumindo, o que é importante agora, vocação é o chamado de Deus. Isso é vocação. Ponto. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista
de vocação espiritual, é chamado de Deus. E aí, tem um detalhe muito importante. Isso não depende em nada das minhas inclinações, das minhas vontades, das minhas aptidões naturais, dos meus sonhos e meus desejos. Vocação é vocação, chamado é chamado, ponto. Isso vai fazer, irmãos, alguma diferença. Então deixa eu fazer algumas afirmações aqui sobre essa vocação, esse chamado. Logo vocês vão entender o que isso tem a ver com Jonas. Primeiro, a vocação espiritual só pode ser respondida através da fé em obediência. Se vocação é chamado de Deus, como que se responde à vocação? Nós vamos entender biblicamente que a vocação se responde através da fé em obediência. E esse em obediência aqui é muito importante. Porque o que eu estou querendo enfatizar aqui é que sem obediência não se responde à vocação. Chamado de Deus exige resposta obediente. É por isso que uma frase de Dietrich Bonhoeffer resume bem o que eu quero dizer aqui que seja importante. Ele disse certa vez: só o crente obedece e só o obediente crê. Só o crente obedece e só o obediente crê. Ele disse isso tentando explicar uma coisa muito importante, que fé e obediência não podem se separar. Fé e obediência precisam andar sempre juntos. Então, o crente só é crente se ele obedece, e o obediente só é obediente se ele crê. É isso que ele disse. Tá? Isso aqui é muito importante, a resposta. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente, nós inventamos a fé que não obedece. Nós inventamos a fé pela fé. Essa fé em que eu digo assim: eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus veio, que Jesus morreu. E a gente tem uma série de crenças, doutrinas. Mas quando se diz: mas você segue a Jesus? Mas você obedece o seu chamado? Você... isso aí é uma outra coisa. Nós inventamos algo que não existe na Bíblia, que é a fé desobediente. Aliás, existe. Jonas é um dos adeptos dessa fé. Ou você acha que Jonas duvidava de alguma coisa a respeito de Deus? Não, Jonas cria, mas ele não obedeceu. A vocação espiritual precisa ser respondida com obediência. Eu queria dar um outro exemplo antes de entrar em Jonas, que é muito adequado. Que é o exemplo de Moisés. Se você olhar lá Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver o chamado de Moisés. Como Deus aparece para ele, se revela a ele, diz:
Moisés, eu quero que você vá lá ao Egito. Eu quero que você fale com o faraó, que eu vi o sofrimento do meu povo e eu quero que o meu povo saia de lá. Você vai dizer isso para o faraó. Você vai dizer aos líderes do povo, olha, Deus viu o seu sofrimento e está chamando você de volta. E aí, Moisés começa a questionar. Mas Deus, eles não vão acreditar, como é que faz? E aí Deus pacientemente, não, mas você vai falar e eu estarei com você. Mas e se eles não acreditarem? Aí Deus mostra lá o cajado, e o cajado se transforma em serpente. Dá alguns sinais para dizer, olha, eu estou com você, você vai mostrar isso, o meu poder está com você. Aí e Moisés vai argumentando, até que chega nesse ponto, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, ué, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe consegue vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando o que dizer. Mas Moisés insistiu. Respondeu, ah, Senhor, olha só o que ele diz para Deus. Peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Eu acho fantástico porque esse texto mostra claramente que Moisés não se sentia apto para a missão que Deus deu a ele. Está claro isso. Quem eu, Senhor? Eu não consigo. E ele foi argumentando com Deus, eles não vão me ouvir. E aí a conversa chega nesse ponto crítico aqui que nós lemos. Onde ele sai com essa, olha Deus, essa coisa de falar no microfone, falar em público, nunca dei conta de fazer isso. Não consigo. Foi o que Moisés disse para Deus. E aí Deus ainda diz, vai tranquilo, eu vou pôr a palavra na sua boca, não sou eu que estou te enviando. Aí Moisés tem a cara de pau de dizer para Deus, ah Deus, manda outra pessoa. E aí a palavra diz que Deus se ira e fala. Aí Deus, respira fundo e fala, Arão, seu irmão, não é aquele que fala melhor, é mais tranquilo? É, sim, Senhor. Então, leva ele também. Já que você insiste, leva seu irmão Arão, deixa ele falar. Só que eu gosto de uma coisa que tem nesse texto que Deus diz mas você vai dizer para ele o que ele tem a dizer, porque eu já disse para você. Quem eu estou enviando ao Egito é você. Se você quer levar o Arão, você leva. Você é o meu enviado. E com muita luta ele vai. O que eu quero trazer para os irmãos da questão da vocação, em primeiro lugar, é isso. Vocação é obediência. Não tem a ver com aptidão. Eu não tenho que me sentir confortável, pronto, preparado. É obediência. Deus chamou, eu atendo, eu ouço, eu falo, eis-me aqui, estou indo, Senhor.
Vocação tem a ver com responder a Deus. Se Ele chama, eu vou. Eu não tenho que argumentar, eu não tenho que perguntar, eu não tenho que explicar para Deus o que Ele já sabe. Ele sabe quem eu sou. Ele sabia que Moisés tinha suas dificuldades, mas eu quero você. Você vai falar com o faraó. É você. Vai. Quando eu falo sobre isso, eu lembro um pouco da questão do meu chamado pessoal. E da questão de Deus ter falado comigo sobre ser pastor. Porque tem muita coisa no ministério pastoral com o qual eu não me sinto à vontade. E às vezes eu me pego falando, André, que pastorzinho de nada é você. Por que você não desiste logo disso? Por que você foi se meter em coisa que você não sabe fazer? E às vezes eu fico pensando, eu não tenho algumas características, algumas qualidades, algumas coisas que seria muito bom um pastor ter. Eu não nasci com isso. Aí a gente procura melhorar, mas às vezes, confessando aqui, eu tenho sentimentos assim, meus irmãos. E aí me vem essa palavra. Não é uma questão de eu me sentir à vontade. Não é uma questão daquilo que eu nasci para fazer. É uma questão de chamado. Deus chamou, eu vou. E o fato de eu me sentir desconfortável e às vezes não tão seguro de mim, sendo pastor em algumas situações, só reforça a minha dependência de Deus. Eu preciso de Deus para esse negócio dar certo. Vocação tem a ver com obediência. E aí a gente encontra o nosso personagem, Jonas. Quem é Jonas? Um profeta. Tá, mas qual o currículo desse profeta? O que ele fez antes disso? O que ele fez depois? Qual é o histórico profético dele? Que outras cidades ele anunciou a palavra? O que ele fez antes? Qual foi seu preparo? Não temos nada. A Bíblia só fala isso. E Deus falou com Jonas, filho de Amitai. Pronto. E daí ele vai. Depois também que terminou o livro, aquela história, a gente não tem alguma coisa assim. Então Jonas se tornou um grande profeta no meio do povo. E aí... Porque muitos profetas do Antigo Testamento, de fato, não têm suas biografias ali na Bíblia. Isso é verdade. Estão restritos àquele livro do qual eles escreveram ou têm ali suas profecias. Só que não existe profecia de Jonas. Não tem conteúdo. Se você falar... Vamos abrir na mensagem de Jonas aqui. Não tem mensagem. O livro de Jonas é a história de Jonas. Então esse é um profeta muito diferente. O que eu estou querendo dizer com isso ao trazer esse detalhe aqui para nós agora? É que como nós não temos histórico nenhum de Jonas, eu posso arriscar aqui dizer que Jonas era uma pessoa comum. Jonas é um João, é alguém. Deus falou com ele. Você vai lá para Nínive, você vai dizer isso aqui para mim. E aí, a questão é, obedecer ou não obedecer? Quando a gente elege uma pessoa com a categoria profeta, a gente se retira dessa relação. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês hoje é que Jonas é uma pessoa
comum. Deus falou com ele. E ele decidiu não obedecer a Deus. Segundo, a limitação da nossa obediência não altera ou diminui a nossa vocação espiritual. Como eu falei, nosso problema aqui é a gente concentrar a ideia de vocação na resposta humana e não no chamado divino. Mas vocação é o chamado divino. E graças a Deus que a vocação, ela se mantém intacta. Independente da minha limitação, da minha, da sua, da nossa limitação em respondê-la. E aí, meus irmãos, está a armadilha na qual eu coloquei a mim e a vocês. Porque Jonas se torna, então, assim, o livro perfeito para a gente falar de vocação espiritual da forma com que ela nos atinge e da forma com que nós nos relacionamos com a vocação, a voz de Deus. Porque a história de Jonas é a história da perfeita vocação de Deus e a lastimável resposta humana. E aí, isso tem tudo a ver conosco, com a forma com que nós lidamos com a voz de Deus. É o livro que fala do chamado de Deus e a resistência humana. Isso é vocação sem máscaras. A grande verdade é que Deus fala e eu resisto. E esse livro tão esquisito de um profeta sem mensagem está aqui para que a gente entenda isso. A fragilidade da nossa espiritualidade. De um Deus que diz para Jonas, Jonas, vai para Nínive, eu te envio, você vai pregar minha palavra, você vai proclamar meu juízo. E Jonas diz, vou nada a Deus. Estou fora. Quando a gente romantiza vocação espiritual, a gente trata como se a gente sempre respondesse positivamente e sinceramente à vontade, ao chamado de Deus. Infelizmente não é assim. Livros como esse fazem com que Deus ainda seja grande, se mostre maravilhoso e faz de nós pessoas mais humildes, porque a gente acaba percebendo que, apesar de nós, apesar dos seus profetas, Deus revela seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua justiça, apesar de nós. Apesar de sermos falhos, Deus se revela, Deus ainda salva, o reino dele está aí, o reino dele cresce, a vontade dele é feita, apesar de nós. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, lá em Coríntios ele diz, mas ele me disse, o Senhor, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Terceiro lugar, terceiro e último.
Uma coisa importante para a gente entender sobre chamado e vocação. A essência da nossa vocação consiste em um chamado para ser e não apenas para fazer. E como eu disse, a nossa sociedade vai num outro sentido. Ela ensina que vocação se relaciona com aquilo que fazemos. A construção da sua identidade tem a ver com aquilo que você faz. A sua identidade é aquilo que você faz. E o que você faz? O que você é? Ah, eu sou estudante. Ah, eu sou... Ah, não, eu... Quando você vai conhecer uma pessoa, a primeira pergunta que você faz é qual é o seu nome. A segunda já é o que você faz. O seu trabalho, sua formação. Porque na sociedade a identidade está no que fazemos. Só que a essência do nosso chamado não é para fazer alguma coisa, é para ser alguma coisa. A essência do nosso chamado está em ser um tipo de gente. Nossa vocação é a gente se tornar um tipo de gente, um tipo de ser humano. Que tipo de gente é esse que nós somos chamados a ser ou a nos tornar? Tem um texto de Paulo que fala muito claramente isso, Efésios 4:13. Até que todos, o texto é mais longo, mas a conclusão é essa. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras palavras, irmãos, nosso chamado é ser como Cristo. Ser o mais parecido possível com Cristo. Esse é o chamado cristão. Ser como Jesus. Crescer em maturidade em direção a Jesus. É esse o chamado. Eu acho importante dizer isso porque quando a gente volta para Jonas e pergunta: Jonas cumpriu sua vocação? Você pode dizer sim e não. Porque se vocação é fazer alguma coisa, e Deus pediu para ele fazer alguma coisa, ele fez. Na marra, mas fez. Literalmente amarrado. Mas ele fez. Agora, a questão é, Jonas se tornou a pessoa que Deus queria que ele fosse? É mais sério, né? E aí eu trago essa pergunta, e nós? Às vezes a gente pensa que está fazendo coisas que Deus nos mandou fazer. Mas a pergunta mais importante é: eu estou me tornando aquilo que Deus gostaria que eu fosse? Eu estou me tornando a pessoa que Jesus quer que eu seja? Parecido com Ele? E eu quero terminar aqui. Quero terminar com essa reflexão. Quero que a gente tenha um tempo para a gente orar sobre isso, colocar isso diante de Deus. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento. A colocar sua mente no Senhor.
E eu quero deixar essas duas perguntas para a gente colocar diante de Deus agora. A primeira pergunta é: como eu tenho respondido à minha vocação espiritual? Com fé obediente ou com fé desobediente? Como eu tenho respondido ao chamado de Deus, à vocação espiritual? Com fé em obediência? E uma segunda pergunta. Nos meus anos de igreja, eu tenho me transformado em uma pessoa mais parecida com Jesus? Coloque isso diante do Senhor. Se a palavra dele está aqui no nosso meio hoje, só existe uma forma de responder a Deus: em fé obediente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é esse que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos chamou e nós ouvimos, e nós respondemos. E nós caminhamos em sua direção. Mas Deus, como nós vimos com seu servo Jonas, com seu servo Moisés, nós ainda resistimos à tua palavra e ao teu chamado. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração. Nos ajuda a enxergar as coisas com mais nitidez. E enxergar que a tua palavra, o teu chamado exige uma resposta. Ó Deus, o Senhor tem tanta paciência conosco. Nós queremos ser mais obedientes a Ti. Quando o Senhor disser, vem, que a gente possa ir. Quando o Senhor disser, vai, que a gente possa ir. E quando o Senhor disser, seja, que a gente de fato seja. Nos ajuda a cada dia olhar para Jesus e descobrir a nossa vocação, o nosso chamado, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, que é tão maior do que aquilo que somos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas que a tua palavra sempre bata a porta do nosso coração, sempre chegue aos nossos ouvidos,
Que o Senhor não desista de falar conosco. Essa é a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém.